Fala, guerreiros, esse é o Treino Concurseiro, o canal feito de concurseiro para concurseiro, sempre trazendo dicas e conceitos básicos para que possamos resolver questões cobradas em concursos públicos. Beleza? Pessoal, se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal e, claro, se gostarem, deem um joinha, compartilhem, indiquem para os amigos. Então vamos para a dica de hoje. Olá pessoal, o tema de hoje, norma penal em branco, interroga. O que é uma norma penal em branco? A norma penal classifica-se em norma penal incriminadora e norma penal não incriminadora. Obviamente, o que vai ser objeto aqui da nossa observação vai ser a norma penal incriminadora. Pessoal, inicialmente temos que fazer uma observação no tocante ao conteúdo da norma penal. Então temos como conteúdo o preceito primário, que vamos colocar aqui como PP para facilitar aqui, e o preceito secundário, que é o PS, tá? Então preceito primário, preceito secundário. Preceito primário é a descrição da conduta criminosa. Descrição da conduta criminosa, não tem erro. Preceito primário. Já o preceito secundário é a cominação da pena. Então, preceito primário e preceito secundário são os conteúdos da norma penal. Tranquilos. Vamos voltar então para a norma penal incriminadora. Quais são as espécies de norma penal incriminadora? Eu tenho a norma penal incriminadora completa, que dispensa complemento. E eu tenho a incompleta, que necessita de complemento. Aí você pode perguntar, que complemento é esse? Então vamos às espécies de complemento. O complemento dessa norma penal pode ser um complemento valorativo, que é dado pelo juiz no caso concreto, certo? E também pode ser um complemento normativo, que obviamente é dado pelo legislativo ou por um ato administrativo. Tranquilos. O complemento valorativo, nós temos como exemplo tipo aberto, por exemplo, crime culposo. Quando o complemento for normativo, estaremos diante da norma penal em branco. Eis o objeto do vídeo de hoje. Beleza? Norma penal em branco. Pessoal, só recapitulando. Eu tenho então essa norma penal incriminadora incompleta. O complemento pode ser valorativo ou normativo. Se for valorativo, vai ser feito pelo juiz no caso concreto. O exemplo são os tipo aberto, como por exemplo, crime culposo, que o juiz precisa verificar no caso concreto se houve negligência, imperícia ou imprudência. E se for normativo, a gente já viu que estamos diante da norma penal em branco. Beleza? Agora já podemos arriscar um conceito de norma penal em branco. Norma penal em branco. Vamos lá? Pessoal, é uma espécie de norma penal incompleta, já vimos isso. Nessa espécie, a norma penal precisa de complemento normativo e, claro, quando o preceito primário depende de complemento normativo, estamos diante de uma norma penal em branco. Vamos a um exemplo de norma penal em branco? Lei de Drogas 11.343 de 2006. No artigo 1º ela fala que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, e no parágrafo único do artigo 1º diz, para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados, olha só, em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Pessoal, Poder Executivo da União. Isso quer dizer que o complemento é uma portaria. Tranquilos? Vamos a uma questão de concurso. A norma penal em branco é aquela em que a descrição da conduta punível, preceito primário, vimos isso, se mostra incompleta ou lacunosa. Até aí, beleza. Necessitando de outro dispositivo normativo para a sua complementação, tá certo? A fim de que se possa compreender o âmbito de sua aplicação. Perfeito. Chama a atenção para o preceito primário, que é a descrição da conduta criminosa, nós vimos isso, e obviamente que ela se mostra incompleta ou lacunosa, por isso que ela precisa de um complemento normativo. A questão está
correta, beleza? Pessoal, vamos então falar das espécies da norma penal em branco. Espécies de norma penal em branco. Norma penal em branco, ela pode ser própria, também conhecida como sentido estrito, ou heterogênea, são tudo sinônimos e são cobrados em concurso, tá? Própria, sentido estrito e heterogênea. Também ela pode ser imprópria, em sentido amplo ou homogênea, tá? E outros sinônimos para a norma penal em branco imprópria. Beleza? Norma penal em branco própria. O que é isso? Também conhecido como heterogênea ou em sentido estrito. A norma penal em branco própria, o preceito primário, ele é incompleto, tá? Então, quais drogas são ilegais? Porque não consta na lei de drogas. Nós vimos isso, né? Por isso que precisa de uma portaria do Poder Executivo para dizer quais drogas são consideradas ilícitas. De outro modo, a norma penal em branco própria, em sentido estrito, heterogênea, ela acontece quando esse complemento é dado por espécie normativa diversa. Espécie normativa diversa. Ou seja, no nosso caso aqui, a definição de droga consta de portaria expedida pelo Poder Executivo. E a norma penal em branco imprópria, em sentido amplo, homogênea, o complemento é dado pela mesma espécie normativa. Então, ela pode ser do mesmo diploma legal, mesma norma penal, ou pode ser de diploma diverso, diploma legal diverso, que a gente chama de extrapenal, beleza? Extrapenal. Quando ela for do mesmo diploma, aí eu tenho como exemplo o artigo 312, né, o Código Penal, que é o peculato, crime de peculato, e a expressão funcionário público é esclarecida pelo artigo 327. No caso de diploma diverso, no diploma diverso eu tenho como exemplo o artigo 237 do Código Penal, que fala da ocultação de impedimento para casamento. Onde é que está isso? Essa expressão de impedimento está no Código Civil. Beleza? Então, a norma penal em branco imprópria, recapitulando, ela pode ser do mesmo diploma, que a espécie é homovitelina, ou pode ser de diploma diverso, como a gente viu agora há pouco, heterovitelina. Tranquilos? Tá simples? Vamos a uma questão. A norma penal em branco própria, homovitelina, é aquela em que a norma incompleta e seu necessário complemento estão contidos na mesma estrutura legislativa. Pessoal, o conceito está correto se fosse falando da norma penal em branco imprópria, porque homovitelina ou heterovitelina é somente a norma penal em branco imprópria. Como já vimos aqui nesse esqueminha, tá? Mesmo diploma, homovitelina, diploma diverso, heterovitelina. Beleza? Portanto, a assertiva estaria correta se estivesse falando da norma penal em branco imprópria. E claro, a espécie homovitelina, uma vez que ao final ele fala que é da mesma estrutura legislativa. Beleza? Pessoal, claro que aqui foram os conceitos bem básicos, tá? Eu tenho algumas questões, mas eu vou tratar em outro vídeo por causa do espaço, tá? Então, o próximo vídeo vão ser questões relacionadas à norma penal em branco, como ela é cobrada em concurso, beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, manda o seu olá, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!